Muito bem, graças a Deus, mais um domingo que nos reunimos para adorar nosso grande Deus, como já cantamos, exaltamos o seu nome, reconhecemos que Ele é incomparável e assim vamos continuar adorando a Ele com a palavra que vamos estudar hoje nesse culto. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Antes de lermos essa passagem, você já sabe que nós estamos voltando aqui para recomeçar mais uma série de sermões em Apocalipse, retomando então a nossa exposição deste livro. Já estamos agora no capítulo 20, então temos ainda esse capítulo 21 e 22, e faremos isso então nesses próximos domingos para terminarmos essa exposição que tem sido um grande desafio poder entender e estudar tantos temas importantes do livro. Mas antes de lermos capítulo 20, os primeiros versículos, deixe-me fazer uma pergunta para você refletir um pouco sobre o que vamos falar e entender o nosso assunto. O que alguns personagens que eu vou citar têm em comum? O que Darth Vader, conhece este? Coringa, Thanos, o que eles têm em comum? Todos eles são vilões. Como se diz na linguagem mais popular, são do mal, né? São do mal. E quando pessoas leem ou assistem aos filmes, desenhos de vários vilões que poderíamos citar, normalmente se espera para saber como será essa batalha entre o herói e o vilão, como é que o vilão vai ser derrotado, se vai, quando, de que forma. Muitos leitores e telespectadores ficam nessa expectativa de saber qual será o fim desse vilão na história que está sendo desenvolvida, na trama que está sendo apresentada. Mas, claro, nenhum desses vilões são reais, são do mundo real. Mas nós temos um inimigo que, apesar de nós não o vermos, nós não contemplarmos, podemos ter certeza que ele é bem real. E o seu nome é Satanás. O seu nome, como diz o texto em Apocalipse 20, é dragão, ou o diabo, como também é chamado no versículo 2, que vamos ler daqui a pouco. Ou a serpente também, como mencionado no próprio texto, fazendo referência ao livro de Gênesis. Esses são alguns dos nomes desse grande vilão, esse representante do mal, que é o nosso adversário, que é o caluniador, aquele feroz e cruel que se levanta contra o povo de Deus. Qual será o fim dele? Nosso Deus é tão grande, nosso Deus é tão poderoso, que o fim deste vilão já está descrito nas Escrituras. O fim dele, o fim daquele que é o nosso opositor, já está determinado na palavra de Deus. Então, se você não gosta de alguma prévia dos fins dos filmes, animações, desenhos, se você não gosta do chamado spoiler, você não pode ler Apocalipse, né? Porque já está tudo claro, nós já sabemos o que vai acontecer, e isso não diminui a nossa expectativa de saber o que Deus fará, porque por mais que leiamos, ainda fica aquele monte de detalhe que a gente fica na expectativa de saber como que isso vai acontecer. Para entendermos um pouco, vamos ler o texto de hoje, que é Apocalipse 20, versículos de 1 a 10. O texto diz assim, você já sabe que é João, o autor, e João está na ilha de Patmos, como alguém que foi perseguido pelo Império Romano, e ele está então cativo, ele está como um prisioneiro, e ali ele tem uma visão a respeito do futuro, e ele recebe essa visão para entender o que Cristo irá fazer. Por isso, revelações de Cristo, ou Apocalipse. E ele usa costumeiramente a expressão em alguns lugares já iam dizer que a culpa é do diabo, que a culpa é de Satanás, né? Nunca é da bateria, das pilhas, mas enfim, né? Mas esse texto, ele usa uma expressão costumeira. Então vi.
João está descrevendo a sua visão. E fica fácil de nós entendermos, então, que temos 3 grandes divisões nos versículos de 1 a 10, que nós podemos entender como 3 cenas, 3 momentos da visão. E nós vamos ver esses momentos aqui. Primeiramente, versículos de 1 a 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí a segunda cena, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E a última cena, versículo 7 até o versículo 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra que acabamos de ler. E agora nós pedimos que o Senhor haja em nossas vidas, que o teu Santo Espírito atue em nossos corações, nos ensinando, nos guiando à verdade, também nos desafiando quanto a abandonar práticas pecaminosas ou pensamentos pecaminosos, e que nós cresçamos no entendimento da tua grandeza, para admirarmos a tua santidade, a tua majestade, de forma que o Senhor é digno. Nos dirija, Pai, nesse tempo de pregação. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Aqui temos então 3 cenas descritas por João. Ele usa essas expressões, então eu vi, e aconteceu assim e tudo. Então você sabe que o livro de Apocalipse está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido com João, descrevendo cenas que acontecerão. Mas é claro que ele está colocando da forma que ele viu, da forma que ele estava contemplando naquele momento. Mas está fazendo referência a algo que ainda acontecerá. Nós temos 3 cenas aqui. A primeira cena é o aprisionamento do dragão. A segunda cena é a ausência do dragão no reino milenar. E a terceira cena é a revolta, é a condenação do dragão. Então, o nosso texto de hoje fala sobre a derrota do dragão. O dragão, como eu já disse, é este que no versículo 2 é chamado de antiga serpente, ou de Satanás, ou de diabo. As 3 expressões aqui são importantes de nós entendermos o que elas significam. Quando nós pensamos na palavra dragão, o texto está descrevendo, no ponto de vista de Deus, alguém que é feroz, cruel, que não tem beleza. Mas também a palavra diabo significa caluniador, aquele que levanta falsas acusações contra outros. E Satanás é o opositor, é o adversário. Essas são as palavras que descrevem o nome do grande dragão que será derrotado pelo nosso Deus. Um outro detalhe para nós entendermos essa passagem: o milênio, ou seja, esse reino milenar de Cristo, ele se encaixa exatamente aonde está aqui no livro de Apocalipse, e nós entendemos o seguinte: capítulo 19 falou sobre a volta de Cristo, e essa volta de Cristo
ela teve ali quando Cristo voltou, quando voltar, né? Vai ter aquela batalha do Armagedon, aquela batalha onde Cristo vencerá o falso profeta e o anticristo, chamado também de besta, de fera. E logo depois, então, do capítulo 19, temos o capítulo 20, que nós acabamos de ler, que fala sobre o reino que vai ser implantado na terra, para que Cristo reine com a sua igreja. E depois disso, virá a criação do novo céu e nova terra, que vamos trabalhar, se Deus assim quiser, nos capítulos 21 e 22. As três cenas apresentam, então, uma verdade importante. A derrota do dragão evidencia a grandeza do nosso Deus. A derrota do dragão aqui descrita mostra como Deus tem todas as coisas sob controle. Como que o nosso Deus é aquele que controla a história, é aquele que é o justo juiz, é aquele que é fiel cumpridor das suas palavras. Ele é gracioso com os que seguem a Jesus. Mas também evidencia a natureza depravada da humanidade. Nós, como povo de Deus, devemos confiar neste Deus que controla todas as coisas e em seus planos, sabendo que nada acontecerá fora do seu controle. E devemos aguardar, com expectativa, a graça de Deus de reinarmos com o Senhor Jesus por 1000 anos. Vamos pensar mais nessas três cenas. A primeira, então, é o aprisionamento do dragão. Olha que interessante. No versículo 1, nós temos aqui o anjo aprisionador. O anjo que tem na sua mão a chave do abismo. O anjo que tem uma grande corrente. E ele segura o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prende por 1000 anos. É o que nós lemos nos versículos 1 e 2. Interessante é ver que na segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo, descrito no capítulo 19, nós vemos que Cristo voltará montado em um cavalo com o seu exército, sua igreja, e vai derrotar da batalha do Armagedon a besta e o falso profeta. Haverá uma batalha, chamada de batalha, mas vai ser uma vitória muito fácil de Cristo. Mas aqui é algo interessante. O falso profeta já foi derrotado. A besta foi derrotada, o anticristo. Mas agora falta o maioral. Falta, para aqueles que jogam videogame, aqueles antigos, falta o chefão, né? Falta o chefão. Então, se Cristo teve que fazer uma batalha com o seu exército contra o anticristo e o falso profeta, então como será essa batalha com o dragão? Para surpresa de muitos, Cristo nem se envolveu com a batalha. É como se ele dissesse, eu não vou gastar meu tempo. Um anjo, apenas um anjo, uma criatura de Deus, foi suficiente, ou será suficiente como evento futuro, para derrotar o dragão. Um anjo. Nem é apresentado com um nome especial. Um anjo vai, então, até Satanás e vai prendê-lo. Satanás não é digno sequer de ser aprisionado por Cristo Jesus. Ele não é digno sequer de ter um momento de batalha com aquele que é incomparável. Esse anjo fará isso sem combate algum. Vai pegar, vai prender, vai lançar no abismo e vai fechar com o selo. Comparado a Deus, o diabo é muito pequeno. Comparado ao grandioso Deus, o diabo é muito fraco. Não será nem sequer necessário uma grande batalha para vencê-lo. Essa mensagem estava sendo transmitida para a igreja do primeiro século, para que a igreja entendesse que, apesar de toda a perseguição do Império Romano, apesar de todas as frentes de oposição ao Evangelho, apesar da aparência do mal estar progredindo, a igreja poderia estar certa e tranquila. O mal não vai prevalecer. É Cristo que está no controle. Quando ele quiser derrotar o mal, ele fará. E ele já tem o seu momento para fazer isso. Qual vai ser o local da prisão? O texto, versículo 1, também versículo 3, diz que será num abismo. Lançou-o no abismo e fechou, pôs o selo sobre ele. Versículo 3. O dragão aqui, ele será aprisionado num abismo e será fechado.
e ninguém poderá abrir este abismo. Satanás não tem poder, não poderá reagir contra a prisão que será imposta. Ele não poderá escapar do lugar aonde será colocado. E por quanto tempo? O texto responde. De certa forma, a gente pode entender assim. Satanás, ele poderá ter um reino, entre aspas, ele vai ser mais ativo naquele período chamado de grande tribulação. A grande tribulação que durará por 7 anos. Esse período que está descrito no livro de Apocalipse, na sua maior parte. Mas ele não está reinando. Na verdade, ele está fazendo tudo o que Deus permite fazer e ele está dentro daquilo que Deus espera que ele faça. Mas são 7 anos. Mas comparado ao tempo da sua prisão, 7 anos de atuação, digamos que mais livre e à vontade, comparado a 1000 anos de prisão, Satanás não pode fazer nada. Satanás, mais uma vez, vê que Deus é extremamente maior do que ele. E é isso que nós temos que entender. Vemos que a grandeza de Deus é singular. Ele pode determinar como que as coisas acontecerão e por quanto tempo as coisas acontecerão, ou como deverá acontecer. Qual é o motivo dessa prisão? Veja o versículo 3. Uma parte do texto diz, para que não mais enganasse as nações. O que indica que esse período de 1000 anos ainda não chegou. Óbvio, é algo futuro. Por que podemos afirmar isso? Porque no mundo que nós vivemos, Satanás ainda atua, inclusive enganando pessoas. Ele pode seduzir pessoas, ele pode enganar nações. Ele ainda está agindo. Quem é que reina, de certa forma, em tudo? É o nosso Deus. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Mas ele está agindo. Por exemplo, em 1 Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8 é dito que nós temos o inimigo. Quem é esse inimigo? O diabo. E ele anda ao derredor de nós, como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, hoje, nos dias atuais, Satanás não está aprisionado. Ele está como um leão ao nosso redor. Ele está esperando oportunidade para tentar nos devorar. Também em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz que nós temos uma batalha hoje, uma batalha da vida cristã, uma batalha que não é contra carne e sangue, mas é uma batalha contra as ações malignas, ou seja, o príncipe da potestade do ar, o diabo, como é chamado no versículo 10, ele está se levantando sempre que pode contra cada um de nós, contra a igreja do Senhor. Ele atua no mundo dos dias de hoje, mas ele terá o seu fim. Ele será aprisionado no período chamado de reino milenar por 1000 anos. Quais aplicações que podemos considerar dessa primeira cena? Primeiramente, nós devemos crescer em nossa admiração pelo Senhor nosso Deus, porque o seu poder é incomparável. Nós devemos reconhecê-lo como aquele que tem controle sobre todas as coisas, porque ele é o Senhor dos senhores, de forma incomparável. Isso tem que ser algo que nos anime e nos encoraje a cada dia. É o que ele fará no futuro? Com toda certeza. Mas então será que as coisas dos dias de hoje estão fora do controle? De jeito nenhum. Qualquer coisa que acontece ao nosso redor está debaixo do controle de Deus. O aprisionamento de Satanás vai evidenciar que Deus é extremamente maior do que o nosso inimigo. Vai evidenciar também que ele é o Deus soberano. Logo, sua igreja, nós que aqui estamos, devemos adorá-lo, adorar a sua grandeza e a sua soberania, adorá-lo por sua grandeza e soberania. Outra questão que podemos levar em conta: Satanás não é adversário compatível ao nosso grande Deus. Não haverá nenhum indício de luta do dragão contra o anjo que será usado por Deus naquele momento para prendê-lo. Portanto, não devemos temê-lo, mas claro, não podemos subestimá-lo. Ele existe,
é real, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a certeza que o povo de Deus pode ter. Por mais que ele seja poderoso, ele não é maior do que aquele que nos protege, que é o nosso Senhor. A igreja, no primeiro século, debaixo de tanta perseguição, ela precisava de uma mensagem como essa para entender que, apesar de todas as dificuldades, Deus estava cuidando de todos os detalhes sobre o seu futuro, sobre o futuro da igreja. Quem é Deus acima do nosso Deus? Ninguém. Confiemos plenamente nos seus planos. Descansemos naquilo que Ele está fazendo e fará. Vamos para a segunda cena. Versículos 4 a 6. Aqui nós temos 3 grupos de pessoas mencionados. Qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo é chamado de aqueles que estão assentados nos tronos, os quais foi dado autoridade para julgar. Um grupo que estará presente naquele momento da ausência do dragão, porque o dragão será preso, Satanás será aprisionado. Mas então agora tem esses grupos sendo mencionados aqui. O Satanás não terá atuação livre, o que mostra que, apesar de todas as estratégias e investidas dele, ele não terá liberdade para fazer o que quer. Ele é restrito às ações, ele só pode realizar ações que Deus assim permite que ele realize. Nada mais do que isso. A história de Jó reflete muito bem essa questão. Jó, ele foi elogiado por Deus. Um homem justo, íntegro, temente a Deus, ninguém igual a ele na face da terra. Satanás veio e questionou essa atitude de Jó, dizendo que ele era assim por conta de tudo que ele tinha. Deus permitiu que Satanás pudesse então tirar tudo que Jó tinha, mas não podia tocar na vida dele. E ele assim fez. Jó continuou em fidelidade ao Senhor. Satanás então faz um novo desafio. Deus permite que a sua saúde fosse atacada, mas Jó continuou em fidelidade a Deus. Essa história do livro de Jó nos mostra que Satanás só pode fazer aquilo que o Senhor permite que ele faça. A história a respeito do futuro, no milênio, evidencia mais ainda essa questão. Satanás, apesar de todo o poder e força, ele não vai poder agir do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele será aprisionado e ficará ausente, então, por praticamente 1000 anos. E quem estará ali? Aqueles que ele perseguiu, aqueles que ele prejudicou, usando estratégias malignas para causar mal e males a essas pessoas. Então, quem estará lá? Os assentados nos tronos dos quais foi dada autoridade para julgar, a igreja do Senhor Jesus. Os salvos em Cristo. Nós, você que crê em Cristo Jesus, você estará lá. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículo 2. Foi algo que Paulo disse para a igreja dos Coríntios, porque a igreja estava tendo um problema de relacionamento interno. Irmãos estavam em conflito e estavam tentando resolver conflito na justiça, em litígio. E aí Paulo exorta aqueles irmãos, fala, peraí, vocês são crentes, vocês não sabem resolver as coisas conversando? Vocês são o povo de Deus, crente processando outro crente, não sabe conversar, não sabe perdoar, não sabe tratar as coisas biblicamente? E ele diz assim, ou vocês não sabem que os santos, ou seja, os que creem em Cristo, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Indiretamente, o que nós notamos naquele texto é a conexão com o texto de Apocalipse 20. Estaremos como santos do Senhor, salvos por Ele, como igreja, lá no reino milenar, para julgar as nações. Estaremos lá, uma posição de honra, enquanto Satanás estará preso. Veja também um outro grupo que estará presente. As almas dos que foram decapitados, ou seja, os mártires da grande tribulação. Diz lá o versículo de capítulo 19, no
capítulo anterior, então, 19, versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Os servos de Deus, aqueles que vão sofrer grande perseguição e passar pela morte, podem ter certeza de que terão uma posição especial no reino milenar de Cristo. E por que eles estarão ali também? Veja o que o texto diz. Porque eles deram testemunho de Jesus. Por quê? O que mais que eles fizeram? Porque eles proclamaram a palavra de Deus. O que mais eles fizeram? Eles não adoraram a besta e nem a sua imagem. E eles vão receber isso como recompensa. Viver e reinar com Cristo por 1000 anos. Veja o que diz 2 Timóteo 2,12. 2 Timóteo 2,12. Mais uma conexão que temos na teologia do reino. 2 Timóteo 2,12. Paulo disse assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Ou seja, aqueles que são leais ao Senhor Jesus, aqueles que dão testemunho de Jesus, proclamam a palavra de Deus, aqueles que não adoram outros deuses, aqueles que se entregam totalmente ao Senhor, estarão, apesar de todas as perseguições, um dia com o Senhor Jesus. Especialmente aqueles que estarão naquele período futuro chamado de grande tribulação. Aqueles que se converterem naquela ocasião, por conta da sua fé em Cristo, por conta do seu testemunho, muitos serão mortos. Mas então, o fim veio assim para todos eles? Será assim o fim daqueles que são fiéis ao Senhor? Não. O texto nos faz lembrar que morrer por Cristo não é o fim daqueles que são realmente salvos pelo Senhor Jesus. Almas decapitadas serão vistas nos céus, como nós vemos aqui descrito por João. Quais algumas implicações, então, para nossas vidas aqui? Primeiro, nós agradamos a Deus quando damos testemunhos de Jesus Cristo. Também, nós glorificamos a Deus quando proclamamos a sua palavra. Também, nós nos identificamos com Cristo quando nós adoramos somente a Ele e a ninguém mais. E devemos, então, estar dispostos a sofrer por nos identificarmos com o nosso Senhor. Devemos nos lembrar sempre que a morte não é o fim para os que creem em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E devemos aguardar com expectativa o tempo no qual poderemos então estar ao lado do Senhor Jesus. Mais do que como oportunidade de julgar, mais do que como oportunidade para reinar, mas para usufruir da presença do nosso Senhor e Salvador. A igreja tem que ter essa expectativa. Agora, essas expressões aqui fazem referência especialmente por uma perseguição física, literal, dando a vida por Cristo. Agora, será que nós fazemos algo próximo nos dias que nós vivemos? Às vezes somos perseguidos moralmente por colegas de trabalho, de escola, de vizinhança, e já muitas vezes ficamos abatidos, envergonhados de não querer falar da palavra do nosso Deus. Parece que nós é que temos que ficar escondidos e envergonhados ao invés de sermos ousados de falar sobre a fé em Cristo. Porque o mundo nos trata assim. Não, devemos ser ousados para nos posicionar e falar do que cremos. Nós que hoje estamos aqui, que cremos em Jesus, não passaremos pela grande tribulação, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas aqueles que lá estarão, que estiverem proclamando a palavra de Deus, testemunhando sobre Jesus, mesmo que forem mortos, estarão com o Senhor. A mensagem é: vale a pena sofrer por Cristo.
porque estaremos com Ele eternamente. Esses dois grupos que já citamos aqui, os assentados no trono e os decapitados, ou os mortos, são dois grupos que vão participar da chamada primeira ressurreição. O texto fala sobre essa primeira ressurreição. Veja o que o texto diz, que são bem-aventurados e santos, ou seja, separados, aqueles que vão participar da primeira ressurreição. Porque esses não vão participar da segunda morte. A segunda morte é aquela morte, mais do que uma morte física, é aquela morte que direciona as pessoas não salvas por Cristo para a morte eterna, para o lago de fogo, para o inferno. Bem-aventurado os que creem em Cristo. Bem-aventurado aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, porque não passarão pela morte espiritual de serem lançados no lago de fogo. Pelo contrário, serão sacerdotes, serão de Cristo, vão pertencer a Deus e a Cristo para todos sempre, reinando com Ele por 1000 anos. Então, que você não pense sequer de participar de outra ressurreição, a não ser esta que é chamada de a primeira ressurreição. A primeira ressurreição não é que é a primeira em ordem cronológica, mas a primeira ressurreição, ela faz referência a todos os salvos em Cristo Jesus de todas as épocas. Todos os que creem em Cristo, aqueles que ressuscitarem em Cristo estarão fazendo parte da primeira ressurreição. Mas a segunda é para os condenados, para aqueles que rejeitaram a Cristo. Agora, por que esses 1000 anos? Por que existir um período como este? Bem, poderíamos fazer um estudo muito longo para explicar vários detalhes, mas podemos pelo menos mencionar o seguinte: o reino milenar será o cumprimento de uma oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e, consequentemente, a todos nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será a resposta a essa oração que devemos fazer com frequência. Venha o teu reino. Ah, mas Cristo não reina hoje? Claro que reina. Mas Ele reinará literalmente, dando sequência ao trono de Davi, nesse período que será chamado de milênio, que está por vir, é algo futuro. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O milênio, então, será uma realidade futura, antes dos novos céus e da nova terra. E no ponto zero do milênio, ano zero ainda ali, vamos dizer, primeiros dias, nós teremos algo bem curioso. Por quê? Porque Cristo está voltando, então, para implantar o seu reino. Alguns sobreviventes da grande tribulação serão, então, reconhecidos como pessoas justas, que não morreram, e vão entrar, então, para o milênio. Nós teremos, então, uma dupla realidade. Nós teremos a igreja com corpos transformados, pessoas que já foram salvas e que agora não podem mais pecar, porque já estão com no seu novo corpo glorificado, mas também tem aqueles que vieram como justos da grande tribulação. E o tempo vai passando. E vai ser um período que algumas profecias vão se cumprir. Eu vou dar o exemplo apenas de 2, mas no livro de Isaías. Então, vamos para Isaías capítulo 11, primeiramente. Isaías 11. E assim podemos ver uma das profecias que se cumprirá no milênio. Isaías 11, versículos 6 a 9. Diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, sem uma mãe ficar assustada, né? Olha só. E o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente.
não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Onde vai se cumprir profecias como essa? No milênio, quando Cristo estiver reinando na terra e tivemos essa nova realidade da natureza e da vida humana. Veja também Isaías 65, versículo 20. Isaías 65, 20. Diz assim: não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. A realidade da idade será totalmente diferente. Por quê? Porque agora temos um novo período da história humana, sem a presença de Satanás, com Cristo reinando na terra. Uma nova realidade para a humanidade. Igreja tem seus corpos glorificados, mas ainda haverá pessoas de corpos naturais, sobreviventes da grande tribulação, e vão se multiplicando. Novas famílias serão criadas, estabelecidas, bebês nascerão, e as pessoas vão então se casando novamente, e uma nova história está sendo desenvolvida. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas o terceiro grupo que estará presente nesse momento da ausência de Satanás é aquele que é chamado de os restantes dos mortos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, depois de 1000 anos, antes do julgamento do grande trono branco, que vamos falar no próximo capítulo, nós teremos então a ressurreição daqueles que não aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, como já disse, haverá duas ressurreições. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. É o que diz Daniel 12, versículo 2. Em Daniel 12, versículo 2, ele diz que haverá uma ressurreição, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. Algumas lições. Uma das principais lições que temos aqui é que para os que creem em Cristo, a vitória é absolutamente certa. Apesar das lutas, perseguições, dificuldades que o mal pode causar em nós como igreja e tudo, podemos saber com toda certeza que o fim daqueles que estão em Cristo será bom. Eternidade, reinar com Cristo. Mesmo que haja sofrimentos ou que seja necessário passar pela morte, mas há vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vale a pena testemunhar Jesus, se identificar com Ele, morrer por Ele, suportar perseguições por Ele, demonstrar que somos dele e que queremos anunciar o seu nome. Vale a pena proclamar a palavra de Deus. Vale a pena ser fiel a Jesus Cristo. Portanto, como igreja, não devemos nos envergonhar da nossa fé. Devemos ter ousadia e orgulho para proclamar a mensagem do nosso Salvador. Se você hoje não segue a Jesus Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você está mais para o lado do dragão, do nosso adversário. Você está mais para o lado daqueles que vão participar de uma segunda ressurreição para a condenação eterna. Portanto, não deixe a oportunidade passar. Reflita sobre a mensagem do Evangelho. Arrependa-se do seu modo de viver e se entregue a Cristo Jesus. Por fim, nossa última cena, versículos 7 a 10, apresenta o seguinte. Nós temos aqui, no versículo 7, a volta da atuação do dragão. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por 1000 anos, ele ficará aprisionado. Mas ele volta. Para quê? Talvez você fique assim, mas, Senhor, destrói esse diabo logo, acaba com isso, não é? Mas nós temos que aprender que as coisas não acontecem do nosso jeito, como nós queremos.
Porque às vezes, né, parece que nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Mas Ele está nos ensinando que Ele está no controle de tudo. E Ele então vai libertar Satanás bem no final. Para quê? O versículo diz que Ele vai enganar as nações. Vai enganar muitas pessoas pelo mundo. E vai reunir uma grande multidão, incontável. E vai juntar essas pessoas para se levantar numa batalha contra Cristo, que estará reinando na terra. Irmãos, como é que pode ser isso? Será então que a solução da humanidade é ter um prefeito crente, um governador crente, um presidente crente, um juiz do STF crente, enfim, senadores crentes? Não é isso. Porque no milênio, quem vai reinar? Cristo. Não tem como alguém ser melhor do que Ele. Mas ainda assim, a humanidade, ela vai se levantar contra aquele que estará reinando. Eles estarão vendo o perfeito juiz. Eles estarão vendo o próprio Cristo, mas ainda assim, nas primeiras oportunidades que tiverem, vão se levantar para demonstrar o seu descontentamento contra o Senhor Jesus. Isso mostra que a questão não é que o mal existe por conta da atuação de Satanás. O mal não só existe porque Satanás e os seus demônios estão agindo neste mundo. O mal existe porque o coração do homem é corrupto. O mal existe porque o homem é depravado. Sem a graça de Deus, sem Cristo Jesus no seu coração, sem verdadeira conversão, ele sempre vai agir de acordo com a sua própria vontade. Mesmo Satanás preso, isso vai evidenciar a natureza depravada dos seres humanos. Porque assim que eles tiverem uma oportunidade, vão se levantar contra os santos e a cidade amada que é Jerusalém. Gog e Magog, que são citados aqui, é uma representação de antigos inimigos do Senhor, assim como nós já vimos a representação de um inimigo como Babilônia. Aqui também temos Gog e Magog, fazendo referência, por exemplo, à batalha de Ezequiel 38 e 39, mas é um símbolo da resistência contra Deus. Agora, o que vai acontecer? Veja o versículo 9. Versículo 9. Não vai ter batalha, apesar que possamos chamar aqui de batalha de Gog e Magog. Mas versículo 9 diz: porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Simplesmente, o fogo descerá para consumir os inimigos de Deus. Simples, sem guerra, sem perder tempo. São oposição, estão agindo contra mim, pronto. O juiz vai aplicar o seu justo e perfeito julgamento. Apesar da atuação de engano de Satanás, vale lembrar que todos os homens são responsáveis pelas suas escolhas. Ah, mas é que Satanás me enganou. Não é isso. Na verdade, ele só deu um empurrãozinho. Você já queria. Você já queria isso. Ou seja, essa é a tendência do pecado. Nós alimentamos e cultivamos aquilo que nós tanto desejamos. Nós buscamos amar mais a nós mesmos do que a Deus. É aí que está o ponto. Porque se você adora unicamente a Deus, se você ama verdadeiramente a Deus, não há como você se envolver numa prática pecaminosa. Se você ama o Senhor, você vai agradá-lo. Se você quer viver para a glória dele, você vai se dedicar para fugir daquilo que o desagrada. O temor do Senhor faz você se afastar do mal. O milênio vai mostrar e vai comprovar que o coração humano é terrivelmente perverso e precisa ser transformado pela graça de Deus. Portanto, cuidado com as desculpas quanto ao seu pecado hoje. Ah, eu fiz porque Satanás, porque isso e aquilo. Não, porque você não quis agradar o Senhor. E o fim de tudo, a condenação do dragão. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, chegou a hora
da derrota do maior representante do mal, chegará o fim do príncipe da potestade do ar. Qual o local? Mesmo local aonde já estará a besta e o falso profeta. E que já estarão lá por muito tempo, por algum tempo pelo menos, e o que mostra que aquele local de punição, ele é eterno, uma realidade sem fim. Em outras palavras, o inferno é uma realidade interna, eterna. É um lugar de punição terrível. Quem que em sã consciência quer ir para um lugar deste? Ali é um lugar para Satanás, o diabo e os seus anjos, mas também para todos aqueles que rejeitam a Cristo Jesus. Homens não regenerados não mudam. Homens não regenerados, pela graça de Deus, não aceitarão nem mesmo o governo de Cristo, mas estará mais pronto para ouvir a voz de Satanás do que a do Senhor. Podemos então concluir o seguinte: a derrota do dragão evidencia a grandeza de Deus, mas também evidencia a natureza depravada da humanidade. A derrota do dragão evidencia que Deus está no controle de todos os eventos da história, sendo justo juiz, fiel em cumprir suas palavras e gracioso com aqueles que seguem a Cristo. E nós, como povo de Deus, devemos confiar nos seus planos, em cada detalhe. Se Ele está nos apresentando os seus planos para o futuro, devemos também nos impactar com aquilo que Ele faz hoje. Nada em nossa vida é um mero acaso. E devemos ter grande expectativa daquele dia que poderemos estar com Cristo eternamente. O dragão será derrotado. No jardim do Éden, como serpente, ele enganou Eva. Continua tentando enganar a muitos, mas se nós nos aproximarmos de Cristo Jesus, ele não tem poder sobre nós. Aqueles que estão em Cristo podem resistir o diabo. Porém, a existência do pecado neste mundo, como nós já mencionamos, não é uma mera atuação do mal. Existe porque os homens são maus. O problema da humanidade não são circunstâncias e nem influenciadores, mas são os corações dos homens. E quem é que pode mudar isso? Somente Cristo Jesus. Por isso, temos que crer nele. Por isso, temos que pregar o nome dele. Por isso, temos que anunciar aquele que pode libertar pessoas da cegueira, da sedução e do engano do nosso grande inimigo, que será derrotado. Cristo é incomparável. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos louvar o teu nome, declarando que o Senhor é digno de toda adoração. O Senhor é o Deus que controla todas as coisas perfeitamente. Ninguém é como o Senhor. Que essas verdades a respeito do futuro tragam consolo para nós hoje, mas também grandes desafios, como, por exemplo, de estar sempre testemunhando o nome de Jesus e proclamando a sua palavra, e lutando seriamente contra os nossos pecados, não colocando a culpa ou transferindo a culpa para as pressões do mundo, para as circunstâncias, mas entendendo que no Senhor Jesus nós somos libertos e podemos viver para a sua glória. E que nosso entendimento da sua soberania seja cada vez mais firme, mais forte. Nada acontece sem a sua permissão. No nome de Jesus oramos. Amém.